Oi, eu sou Henrique Januário, editor-assistente da Monet. E eu sou Isabela Moreira, editora da revista Galileu, e a gente tá aqui pra falar sobre Vidro. do M. Night Shyamalan, que é o terceiro filme de uma trilogia que era pra ser, mas não foi, acabou sendo, que começa com Corpo Fechado, dos anos 2000, tem Fragmentado, de 2016, e agora com Vidro. Uhum. No filme a gente tem o David Dunn, que é o Bruce Willis, né? Ele apareceu no finzinho de Fragmentado, ele é ali meio que um vigilante, e ele tá investigando casos de meninas que estão desaparecidas, enfim, que estão aparecendo mortas por aí. E ele chega até o Kevin, que é o James McAvoy, né? Que tem várias personalidades, Fragmentado. E os dois têm um embate, mas enquanto isso está acontecendo, eles são cercados por autoridades e são levados para o Instituto Psiquiátrico para serem estudados pela doutora Ellie, que é interpretada pela Sarah Paulson, de American Horror Story, que ela estuda pessoas que têm uma condição dissociativa em que elas acham que têm superpoderes, são super-heróis. Né? Tem uma mania de grandeza ali. Uhum. E a partir disso fica meio difícil a gente falar, até porque, né, vão ser muitos spoilers. Mas o que, que você achou, Henrique? Acho que esse é muito legal porque o Fragmentado a gente gosta muito do filme e daí você tem aquele bônus quando tem a cena essa que aparece o Bruce Willis e daí você fala, Sim, caramba, tá tudo no mesmo universo, né? E agora você tem a junção de fato numa mesma história desses dois universos, do Corpo Fechado e do Fragmentado, né? sim, Isso é muito legal e tem a história da Sarah Paulson que ela quer provar e essa é uma subtrama ali acaba se tornando mais importante até que a própria história do filme, querendo provar que eles têm uma espécie de complexo de Deus ali, sim. né? E Ela quer que. explicar tudo com fatos e com Ah, ciência, né? E tentar fazê-los acreditar também, entender, né? Que são traumas que provavelmente causaram aquelas coisas, uhum. né? E é bem esses programas assim que tentam explicar o inexplicável, assim. Ah, não, Sim, mas você dobrou aquela barra de ferro. Não, mas essa barra de ferro você dobrou por causa disso. Não, mas você levantou aquele outro negócio. Não, mas tinha essa. E isso é muito legal, né? E sim, acaba sim. entrando muito bem e enriquecendo ainda o roteiro, né? É muito legal porque, assim, eu pude entrevistar, né, o M. Night Shyamalan quando ele veio pro Brasil. Uhum, E aí ele falou muito sobre o fato de que ele queria que o primeiro filme, Corpo Fechado, na época quando ele lançou, os filmes de super-heróis não eram muito populares no uhum, cinema, eram poucas franquias que aconteceram, mas eram muito específicas. Então, Superman, o Batman, né? Mas já tava numa época em que os estúdios não estavam arriscando muito, né? uhum, Na trama. E daí, essa abordagem mais realista era uma coisa que ninguém tava muito a fim de apostar, mas ele queria muito que a história fosse que no final o Bruce Willis lutasse contra uma pessoa que tem essas várias uhum, personalidades e que, enfim, um grupo de meninas ali que tivesse sido sequestrada visse uma luta como a dos quadrinhos. Só que no fim, acabaram tirando essa ideia do final, ele lutou contra um criminoso qualquer, e ele fez Fragmentado. E aí uhum. fazer Fragmentado, que foi um baita sucesso, né? O Corpo Fechado se tornou um cult, Fragmentado foi um sucesso, e aí ele fez Vidro com esse desfecho de fato, que era o que ele queria desde o começo. Então é Uhum. muito interessante, né? Legal. Ver como acabou acontecendo de outra forma o que ele queria, né? Pois é que foi surpreendente você no final do Fragmentado ter essa junção. Essa junção dos Fragmentado como universos. um filme só, ele é muito legal, né? Sim. Se não O tivesse o nada corpo a ver, fechado também, né? Os sim, dois eles se poderiam resolvem, ser. né? E um negócio legal do vidro é que, pelo menos eu lembrei, desde que acabou que teve a mesma ideia que o Spencer Treat Clark. Ah, que é o filho Que é o do. filho do Bruce Willis no Corpo Fechado, ele volta pra esse filme, adulto, óbvio, Sim, e ele trabalha como aquele cara que fica na base, mandando informações pro herói, e ele faz a mesma coisa com o próprio pai. Isso é muito legal, né, isso essa é muito relação deles. legal. E ele tem essa coisa, desde quando ele era pequeno, óbvio que você vê pelo olhar de uma criança, como ele fica fascinado pelo pai dele ser um herói, ou um possível herói. Ele vê essa coisa do pai entender o poder dele e até ele de fato usar isso pra agir como um vigilante, quer que seja. Sim, E nesse. e E tem a ne, Casey também, né? Que é a que Anya é a Natalie Taylor-Joy, Joy. que Espetacular. ela é ótima, ela parece um fragmentado. Ela é uma das vítimas do Kevin, né? Quem, Sim. na verdade, sobrevive, né? E ela é legal também ver, assim, que a relação dela com ele, ela começa a ver como o trauma também dele, Sim. né? Assim como ela tem o dela, pode ter levado ele aquilo, Aham. né? Assim, cada pessoa da vida de um deles vai tentando racionalizar também por que as Sim. pessoas que eles
tem essa relação tão assim, né? Então, tipo, o Elijah, né, que é o vidro, tem a mãe dele, Sim. o Bruce Willis tem o filho, Sim. o Kevin tem a Anya Taylor-Joy, então é muito interessante. Não, e a relação deles também é legal porque ela não é aquela. A princípio você pode achar que é até uma síndrome de Estocolmo, mas é por empatia mesmo, porque ela Sim. sabe que assim como ela sofreu com o tio, né? Ele Sim. também teve um sofrimento na vida dele. Ela estuda, inclusive, o passado dele para tentar entendê-lo, né? E é legal porque, assim, outra coisa que o Shyamalan falou é que, né, o caso do Kevin é baseado num caso que aconteceu mesmo. Então, era um cara que tava estuprando uma mulher, mas quando prenderam ele, falava, não, mas eu era uma mulher lésbica, que a gente estava tendo uma relação, foi um caso real e que ele ficou fascinado com isso, porque ele descobriu que esse tipo de distúrbio, né, de personalidade acontece só quando a pessoa sofreu muitos abusos durante a infância. Porque é o tipo de quebra que só pode ocorrer ali quando você tá muito, muito pequeno ainda, você ainda tá formando sua noção de mundo. E foi o que aconteceu com ele, né? Exatamente. Então, e é legal até nesse caso, porque a gente vê as personalidades que a gente já conhecia em Fragmentado, Sim. mas outras também aparecem, são 24 no Sim. total, né? Eles exploram muito isso porque a personagem da Sarah Paulson, ela consegue desenvolver uma espécie de flash que ele, se por acaso ele tiver com a The Beast, a fera, eles conseguem, com o flash, eles conseguem trocar rapidamente as personalidades e deixar a coisa mais tranquila. Então, nesse negócio do flash... vai estimulando os outros a aparecerem. E ele mostra várias facetas. Eu não sei se chega a mostrar as 24, mas ele mostra várias. Não, ele mostra muitas, assim. É porque tem algumas que a gente já conhece, então fica mais fácil. Mas tem outras, assim, gente, eu não lembro se a gente já conhece. Então, mas assim, eu acho que esse é um dos melhores papéis do James McAvoy. Espetacular. Ele mostra, porque não é só uma questão só... né, da voz, né, de como ele fala, mas o corpo dele muda, sabe? Sim. Assim, quando ele é a senhora Patrícia, por exemplo, né? Ele bom. tem a postura, fica toda correta. Ele põe aquela gola pra cima, né? Quando é o Hedwig, que é o menininho que é incrível, assim. Tem uma cena, gente, sério, do Hedwig no patins. Espetacular. Que, assim, o James McAvoy dá um show naquela cena. Ele dançando na rua também, né? Que ele gosta de boy band, né? Então ele fica ouvindo e fica pirando na rua dançando. Mas o legal também não são fragmentos apenas de cenas, mas você tem cenas inteiras em que ele oscila entre os personagens. E isso é muito legal. E um vai pegando da onde o anterior parou, assim. Então é muito legal. E é uma junção de universos... bem bacana. A gente sentiu, né, assim, que em alguns momentos parecia que o filme ia se perder e você falava, putz, não sei, né, mas pra mim, pelo menos, ele acabou se redimindo no final, assim. Sim. Ele começa meio devagar, porque ele quer explicar direitinho essa coisa deles irem pra cadeia, pro hospital psiquiátrico, que é meio que uma cadeia também, porque eles são super confinados. Um pouco da vida de cada um, né, lembrar, assim. Eu acho que esse talvez não seja não é como Fragmentado ou Corpo Fechado, que você pode assistir só ele. Talvez seja legal você assistir pelo menos o Corpo Fechado. Eu tenho muita sensação de que foi mais uma sequência de Corpo Fechado do que Fragmentado em si, né? É uma sequência de Corpo Fechado com o personagem do James McAvoy, exatamente, né? Que eu acho que talvez seria mais tenha mais a ver com o filme original que ele queria fazer, né? Sim, porque tanto que eles não te posicionam necessariamente após Fragmentado. Eles falam assim, conheço você de 15 anos atrás, ou seja, ele de 15, 16 anos atrás, aquele daí ele já remete a Corpo Fechado. Corpo Fechado, e não necessariamente o fragmentado. É o que aconteceu. Mas provavelmente é isso, é o projeto original que acabou tomando seu caminho próprio, né? Sim, isso é bem legal. E muito legal, assim, acho que vale muito a pena ver. E vejam também aqui no canal da Galileu a entrevista que a gente fez com o Shyamalan, muito interessante. Ele é um cara super nerd, gosta muito de ler também, então ele fala sobre como as leituras dele influenciam. Então vale muito a pena, gente. Sim. E é isso aí, se inscreva nos nossos canais. Sim, Samonet, Vista Galileu. Marque a notificação, faz tudo o que tem que fazer, porque é isso aí. A gente se vê na próxima, então. Valeu, até mais. Até a próxima.